Bom dia, meu querido irmão, você que me ouve hoje nesse terceiro domingo de maio. Quero deixar uma mensagem, ela vai complementar a que nós vimos na quarta-feira. Porque na quarta-feira o que nós trabalhamos foi a ideia do cultivo do culto no lar, na família. Já que o mês de maio é o mês da família, estamos com o tema Jesus transforma a minha família, então nós trouxemos aquelas ideias ali na quarta-feira de que você deve ter o compromisso, deve ensinar aos seus filhos e deve orar pela salvação de sua família. Mas hoje eu quero trabalhar o tema transmissão da fé. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A sua fé. E quando nós falamos aqui de fé, não somente no sentido subjetivo da fé, mas prioritariamente o sentido objetivo da fé, que nós devemos transmitir. É lógico que vai ter uma subjetividade aí, mas é a objetividade da fé, as doutrinas, aquilo que nós cremos, os ensinamentos, os valores do reino de Deus, os princípios. E eu estou com um texto em Deuteronômio, capítulo 6, os versículos de 1 a 9. Eu farei a leitura desse texto e depois, a partir dele, principalmente a partir do versículo 6, 5 e 6 em diante, nós vamos trazer algumas ideias de como você pode transmitir esta fé, ou seja, este legado santo para os seus filhos, para os seus netos e estes transmitirem a outros também. Diz assim a palavra do Senhor, escrito está, Deuteronômio 6, de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando, para a possuíres, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolongue os seus dias. Verso 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Verso 8, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Transmissão da fé. Ore comigo neste momento. Pai, nós lemos a tua palavra. Explanaremos agora a tua palavra, tirando, ó Deus, a partir dela, preceitos, princípios, orientações, para que possamos transmitir a fé, para que possamos passar este legado santo, como diz a tua palavra, e dela falarás e as ensinarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Que haja em nós esta disposição e esta graça, ó Deus, para transmitirmos a fé que recebemos do Senhor. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós terminamos a mensagem de quarta-feira com a ideia de que nós devemos orar pela família. Orar pela salvação de nossa família, dos nossos amados. Todos nós desejamos ter filhos que amam e que obedeçam a palavra de Deus. Ou seja, ter filhos tementes a Deus. Queremos ter uma família na qual Deus reine, na qual Deus tenha primazia.
onde Deus vai ser glorificado e a palavra de Deus vai ter prioridade. A palavra de Deus vai ser o centro disso daí. Só que não vai acontecer automaticamente. Assim como o culto doméstico, que nós temos que ter o compromisso de fazê-lo, a mesma ideia da transmissão da fé, eu tenho que ter o compromisso. Então, para que a transmissão da fé se torne uma realidade, para que eu transmita os valores de Deus, para que eu ensine aos filhos e aos filhos dos filhos, eu preciso aprender a partir desse texto algumas orientações que o próprio texto vai nos dar. O certo é que nós precisamos transmitir a nossa fé. Nós precisamos ensinar os valores da palavra de Deus aos nossos filhos. Mas fica a pergunta aí que tentaremos respondê-la. Como transmitir a fé? Como ensinar? Como passar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós cremos para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos? Então, vamos voltar para o texto agora e seguir as orientações que o próprio texto vai nos dar. Como transmitir a fé, a transmissão da fé. Vamos voltar novamente para o texto, aí de Deuteronômio capítulo 6. Olha agora os versículos 4, 5 e 6. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí diz o texto: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E o verso 6 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A primeira ideia aqui, ou o primeiro requisito, é viver os valores de Deus. Viver de forma concreta. Então, viver os valores do reino de Deus, os valores divinos. Mas o texto começa dizendo que para viver, a primeira coisa que eu preciso fazer é ouvir. O texto diz: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E essa ideia aí de ouvir, este imperativo, ouve, ó Israel, vai se repetir duas vezes, no verso 3 e no verso 4, ouve, ó Israel. E diz a Bíblia: atenta para cumprir a palavra de Deus. O verso 3 vai estar dizendo isso. Se obedecesse, Deus está dizendo que eles seriam bem-sucedidos, iriam habitar na terra que mana leite e mel, que ele havia prometido que daria aos seus pais. Esse termo, traduzido aí por ouvir, do hebraico, dá a ideia de ouvir com interesse, de ouvir com atenção. Você pega a palavra de Deus, lê e ouve. Ouve com atenção, presta atenção em alguma coisa, que é sinônimo de obedecer. Ouve, ó Israel. Você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa ouvir e precisa obedecer, colocar em prática. Somente fazendo isso, você vai poder transmitir a fé para os seus filhos. Então, neste versículo, a palavra é o imperativo. Ela está exortando o povo de Deus a prestar atenção, muita atenção no que está sendo dito. Depois, no versículo 5, ele vai colocar um outro critério para viver a palavra de Deus. O primeiro é obedecer. Obedeça, escute, ouça. Verso 5 agora. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, esse é o segundo critério para viver os valores de Deus. Primeiro obedecendo, e agora aqui ele diz amando ao Senhor. E essa palavra aqui, que é traduzida por amor, dá uma ideia de uma afeição muito grande, de uma afeição profunda, intensa, que alguém tem por algo ou por alguma coisa. E aqui é reportada a Deus: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O texto vai explicar
como é que esse amor deve ser. Então diz ele, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. De todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Então, de todo o coração é a fonte interior das nossas decisões e das nossas emoções. É visceral este amor, é interno, é profundo, mas diz o texto também, de toda a tua alma. A alma é a fonte de nossas emoções, de toda a tua alma. É a fonte do nosso caráter, da nossa personalidade, e diz ele, de toda a tua força. Descreve aqui a energia humana que nos faz agir, essa energia volitiva que nos impulsiona a viver. O certo, meu querido irmão, é que a ênfase deste versículo aí, do verso 5, é que nós devemos amar a Deus totalmente. Nós devemos amar a Deus completamente. Nós devemos amar a Deus sem reservas, de corpo, alma e espírito, coração, alma e força, de todo o teu entendimento. Vá para o verso 6. Uma terceira maneira, ele coloca aí como nós podemos viver os valores de Deus. Primeiro, obedecendo, depois, amando e agora, guardando. Obedecer, amar e guardar. Diz aí o verso 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. Aí, no caso, guardar no coração. Aonde nós estamos guardando a palavra de Deus? E a palavra de Deus, como estamos dizendo, não é apenas esse livro aqui escrito, que você vai guardar em uma estante. É a palavra de Deus falada, é aquilo que nós lemos. Aí quando nós lemos, nós vamos guardar os ensinamentos de Deus no nosso coração. Como eu já disse, coração é o centro de decisões, de emoções do ser humano. É o eu interior, é o nosso eu mais profundo aí. O termo descreve aí o centro da vontade, das nossas motivações, estão no nosso coração. Coloque a palavra de Deus no seu coração. Diz a Bíblia, pratique a palavra de Deus e guarde. Interiorize a palavra do Senhor. Crie o hábito de fazer isso. Às vezes nós lemos a Bíblia tão rapidamente e não meditamos no que lemos, não guardamos no coração. Você vai fazer o seu culto doméstico, como nós aprendemos na quarta-feira, aí vai ler a palavra e vai guardar aquele ensinamento no seu coração. Durante todo aquele dia ali, você vai guardar a palavra de Deus, vai meditar naquilo que você aprendeu. Essa expressão aí tem um sentido de fazer da palavra de Deus um hábito, até que a Bíblia se transforme em um hábito. Esse livro vai mudar você, esse livro vai transformar você. Antes de você ensinar aos seus próprios filhos, antes de você ensinar a palavra, você tem que viver, você tem que vivenciar, você tem que praticar os valores divinos, os valores da palavra de Deus. Os seus filhos não irão praticar esses valores se eles não virem estes valores sendo vivenciados dentro de casa. E primeiramente na vida dos seus pais. Então é compromisso nosso, é responsabilidade nossa. Se nós não vivermos, isso daí vai gerar até uma revolta nos filhos. Nós ensinamos uma coisa que nós não vivemos. Eles vão querer ver em nossas vidas não somente o ensinamento, mas eles vão querer ver também nós vivendo os valores. Então a primeira ideia que o texto nos dá aí, os versículos 4, 5 e 6, é que nós devemos o quê? Viver os valores, viver a palavra de Deus. Como? Obedecendo, amando a palavra de Deus e guardando a palavra de Deus com muito cuidado no nosso coração. Aí sim, depois de viver os valores, nós vamos fazer o que agora, de acordo com o texto? Como é que nós transmitimos a fé? Esses valores, fé aqui são os valores do reino. Como é que nós podemos transmitir? Primeiramente vivendo. Aí as pessoas vão ver em nós. O nosso lar vai ver, os nossos filhos verão. E agora sim, vem o ensinar. Ensinando os valores. Então, para transmitir a fé, precisamos primeiramente viver.
Agora, ensinar, verso 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-te. Então, se você olhar atentamente aí, o versículo nos orienta a inculcarmos os mandamentos do Senhor na mente dos filhos. Não é aquele ensino rápido, é inculcar mesmo a palavra de Deus. Tu as inculcarás em teus filhos ou a teus filhos. E essa palavra aqui, hebraica, inculcarás, vem de uma raiz que significa repetição. Tem que repetir, tem que ensinar, repetir a palavra de Deus. A ideia é de saturar, mediante uma repetição constante, a mente dos nossos filhos com o ensinamento da palavra de Deus. É isso que a mídia faz, é isso que a televisão faz, ela bombardeia com informações, e nós também devemos inculcar, diz a palavra de Deus aí, na mente do filho, repetindo a palavra de Deus, até esse filho introjetar e assimilar também a palavra de Deus. Mas a parte B do versículo vai dizer, além de inculcar, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A ideia é que nós temos que aproveitar todas as oportunidades para ensinar os filhos. Está almoçando em um shopping, em algum lugar, ensina, aproveita aquele momento. E dela falarás aonde? Em tua casa. Aproveite em casa para ensinar. Andando pelo caminho, vai deixar o filho no colégio, vai buscar, ensina. Vai passear, ensina. Ao deitar-te, vai dormir, ensina a palavra de Deus. Levantando, ensina também. Essas expressões aqui que está colocando, o versículo tenta abranger todas as situações da vida cotidiana. Então a ideia é que todo momento você deve ensinar. Não perca a oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Ou seja, nós como pais devemos aproveitar todas as situações, todos os momentos do dia a dia para ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, para ensinar o mandamento do Senhor. O filho está triste, vamos levar uma palavra de alegria. Está precisando tomar uma decisão, vamos levar para a palavra de Deus. Vamos inculcar a palavra de Deus constantemente na mente dos nossos filhos. Inculcarás e ensinarás, aproveitando aí todas as oportunidades para ensinar esses valores permanentes da palavra de Deus. Então aproveite, aprenda a aproveitar todas as situações do seu dia a dia, do seu cotidiano, para ensinar a palavra de Deus. Esse ensino precisa ser verbalizado, precisa ser articulado. Inculcarás e dela falarás. Você tem que falar, não fique calado. Ensine a palavra de Deus, proclame, pregue. E, por último, o texto vai nos ensinar aí uma terceira ideia para transmitir esses valores da palavra de Deus. Nós temos que viver, primeiramente, depois nós vamos inculcar, na mente do nosso filho, ou dos filhos. E agora o versículo 8 e 9, os versos 8 e 9 diz assim: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então os versículos 8 e 9 descrevem empregos aí visuais, a ideia visual para incutir esses princípios na mente dos filhos. Você percebeu que a primeira ideia para nós transmitirmos os valores que o texto propõe aí é a gente viver. Depois a ideia de inculcar. Eu falei que inculcar é repetir. É falar e vai repetindo a palavra de Deus. E agora vem uma outra ideia aí de incutir através desses sinais visuais aí que vai apresentar. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais, aí diante ou entre os teus olhos. Então provavelmente aqui
Esta ordem aqui não pretendia ser tomada literalmente, de fixar que dali, como os judeus haviam compreendido. A ideia que nós devemos ter aqui é que nós, como povo de Deus, devemos carregar em nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos atos, nas nossas ações aí, marcas visíveis do nosso compromisso com Deus. Nós devemos transmitir a ideia aqui de maneira visual. Ora, eu posso colocar um versículo bíblico na cozinha, em algum lugar? Pode. Mas a ideia vai muito além disso daí. A ideia que o versículo 8 vai dizer aí também: as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, que nós trabalhamos aqui. A ideia é que os nossos filhos possam ver, que as pessoas possam ver em nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, na nossa maneira de viver, essas marcas, esse compromisso, ver esses valores aí, que isso fazem parte de nossa vida. Nós não podemos inculcar, repetir, e agora os nossos filhos vão andar conosco e vão perceber, e não vão ver isso em nós. Você vai no trânsito, o cara ali corta, está estressado, você diz um palavrão, ou diz uma palavra truculenta com a esposa, com o filho, e aí, como é que nós estamos demonstrando aí? A ideia aqui é o compromisso de vivermos, de mostrarmos de maneira prática, de dramatizar, em um bom sentido, a palavra de Deus, para que as pessoas vejam em nossas vidas, que nós estamos vivendo, que ela fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E o verso 9 diz assim: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então estes sinais visíveis devem ser vistos também dentro de casa. O sentido aqui do versículo é que a palavra de Deus deve ser, ou deve estar visível em todos os lugares, aonde nós estivermos, como fazia Abraão. Aonde Abraão chegava, ele adorava a Deus, ele levantava um altar para adorar a Deus. Ao chegar em casa, ou na casa de um israelita, era muito fácil perceber que ele tinha um compromisso inegociável com a palavra de Deus. Deus queria que os filhos de Israel tivessem contato com a sua palavra diuturnamente, 24 horas por dia, todos os dias. Nós devemos também lançar mão de instrumentos visuais para incutir esse valor da palavra de Deus na mente daqueles que convivem conosco e dos nossos filhos. E aí existe uma infinidade de recursos que a gente pode fazer isso daí. Aqui eu não vou declinar os recursos. Você pode usar um celular, um tablet, a própria televisão, colocando versículos bíblicos, colocando clipes bíblicos ali com imagens visuais, cânticos, ou seja, há N maneiras como nós podemos fazer isso. Agora, a maneira mais eficaz é a gente traduzir e demonstrar isso em nossas ações, em nossas atitudes. De modo que, meu querido irmão, para transmitir a fé ou os valores da palavra de Deus, que a ideia aqui é a transmissão da fé, você precisa, como o texto mostrou aí, viver, primeiramente, ensinar. Nós só vamos ensinar depois que nós vivemos. Nós vimos aí viver nos versículos de 4 a 6, ensinar no versículo 7 aí os valores, inculcando, ensinando, repetindo, e agora incutir os valores. Aqui é nos vestindo desses valores, mostrando os valores nas nossas ações e atitudes. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida. Vamos transmitir este legado, vamos transmitir os valores do reino de Deus, para que se cumpra a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, para você transmitir esta fé, viva, ensine, e coloque em prática aquilo dali, no sentido de incutir de maneira visível, que é incutir
ali usando todas as oportunidades. Que Deus abençoe a nossa vida, que os seus filhos, que os seus netos e os filhos dos seus filhos tenham a mesma fé e que tenham a saúde e que a sua alma seja próspera também em Cristo Jesus. Mas, para isso, meu querido irmão, transmitir a fé não acontece aleatoriamente nem automaticamente. É preciso compromisso nosso em viver, ensinar e incutir, ou seja, traduzir isso daí de maneira visível para os nossos filhos. Eu vou orar neste momento e à noite nós estaremos trazendo uma mensagem sobre depressão, baseada no Salmo 148:2, Salmo 148:2, depressão, o cárcere da alma. Ore comigo neste momento. Pai bendito, mais uma vez eu oro nesta manhã, e neste momento eu oro pelos nossos lares, eu oro pela nossa família. Na quarta-feira nós aprendemos aqui a importância de nós cultuarmos o Senhor no lar, de nós adorarmos ao Senhor, de nós levantarmos o altar na nossa família. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, cada família, que nesse mês de maio haja de fato uma transformação, que Jesus entre para transformar lares que precisam ser transformados, ó Deus. Há muitas reformas que precisam ser feitas em nossas vidas e em nossos lares, que possamos começar ressuscitando, ó Deus, o culto no lar, o culto em família, e agora também tendo cuidado de transmitir a nossa fé para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E isso nós faremos vivendo os valores, ensinando, inculcando, repetindo a palavra de Deus através do ensino e incutindo, ó Deus, de maneira visível esses ensinamentos, colocando em prática e mostrando, ó Deus, nas ações e nas atitudes, os valores que nós temos ou que tentamos repassar. Derrama a tua graça, ó Deus, sobre a vida de cada um de nós e também sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Oramos e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, nos vemos daqui a pouco, às 18h30, aonde nós falaremos sobre depressão. O que é depressão? Como ficar livre da depressão? Como contar com a ajuda divina neste momento de depressão? Mande o link da nossa transmissão para um amigo seu, chame toda a sua família e ouça a palavra de Deus. E Deus hoje à noite vai trazer livramento. Ao final do culto eu vou estar orando e liberando a mensagem, a palavra de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Até mais tarde. Deus nos abençoe. Amém.